Olá, você vai ver no Jornal de hoje. Câmara Municipal cedia encontro regional do PRB. Hoje esse encontro foi de fundamental importância, porque de norte a sul o PRB tem buscado estar cada vez mais próximos dos seus presidentes, vereadores e todos aqueles que estão junto conosco, que acreditam nesse projeto. Ministério da Saúde amplia público-alvo de 6 vacinas. Entre as novidades está a inclusão da vacina contra HPV para meninos de 12 e 13 anos de idade. Pente fino? Em 2 meses, sistema antifraude do seguro-desemprego bloqueia 54 milhões de reais. Os estados campeões de fraudes são São Paulo, Alagoas e Goiás. A estimativa é de que em 2017 a economia chegue a 1 bilhão e 300 milhões de reais. Malhação no museu. A ideia inusitada vem de Nova York. Grupos de visitantes vestidos com roupas de academia percorrem mais de 3 quilômetros de galerias acompanhando bailarinas que comandam os movimentos. É agora no Câmara Notícias. A Câmara Municipal de Osasco recebeu na última semana a reunião do partido PRB da região Oeste. O encontro reuniu representantes do partido em 10 cidades, a executiva estadual e o representante da sigla em Osasco, o vereador Ricardo Silva. O deputado estadual Gilmaci Santos, que ocupa o cargo de secretário-geral do PRB no estado, falou sobre os bastidores do funcionamento do partido fora do período eleitoral. O deputado fez ainda uma análise sobre o desempenho do vereador Ricardo Silva, que representa o partido na cidade. Nós temos feito constantemente esse tipo de encontro. Esse foi o primeiro esse ano aqui na região Oeste. E a ideia exatamente é tirar algumas dúvidas, né, que sempre aparecem. Já visto que o TSE tem baixado muitas normas, né, novas normas para partidos, para candidatos. Então hoje nós aproveitamos aqui para ver o nosso presidente estadual, trouxemos advogado, o contador do partido, para a gente tirar as dúvidas, para que o partido possa caminhar bem, né? Porque não adianta somente o seu partido estar em dia, caminhando bem, na época da eleição. Você precisa estar bem constantemente. Então a ideia é exatamente essa, aproximar os nossos vereadores, os nossos presidentes e também poder estar ajudando na administração do partido dos municípios. A nossa expectativa em relação ao vereador Ricardo Silva sempre foi das melhores, não é só que da maneira que ele tem conduzido o seu mandato, da maneira que ele tem trabalhado aqui nesses primeiros 2 meses, tem mostrado realmente um vereador muito capaz, uma pessoa dedicada e tem surpreendido. E eu acredito que vai surpreender muito mais pelo aquilo que ele tem mostrado e o interesse que ele tem realmente, não com o partido, mas com as coisas públicas, né? Com o interesse que ele tem com os munícipes, com o interesse que ele tem com Osasco. Eu acredito que o partido vai ganhar muito, vai crescer muito, vai ocupar aquele espaço. E o vereador Ricardo Silva falou sobre o projeto de crescimento estruturado do seu partido, o PRB. Acompanhe. Nosso partido tem crescido e crescido com responsabilidade. Então, hoje esse encontro foi de fundamental importância, porque de norte a sul o PRB tem buscado estar cada vez mais próximos dos seus presidentes, vereadores e todos aqueles que estão junto conosco, que acreditam nesse projeto. Com o intuito do quê? Consolidar, firmar esse partido, porque o PRB tem pretensões que o Brasil anseia em receber e em ter. E com isso nós vamos trabalhar, nos dedicar, nos esforçar, e por isso esse encontro de hoje foi muito produtivo. Tivemos aqui pessoas técnicas para poder auxiliar, orientar os nossos presidentes, bem como os vereadores, diante daquilo que nós pretendemos alcançar. E só podemos alcançar algo com um trabalho de qualidade. E isso o PRB hoje à tarde veio buscar e o nosso município foi prestigiado. Por quê? Porque toda a Zona Oeste, seus respectivos presidentes e alguns vereadores estiveram aqui marcando presença, porque eles sabem da importância de cada reunião que nós temos, porque cada reunião é pautado algo que vem a crescer, que vem dar novas ideias e também abrir a visão diante daquilo que nós queremos alcançar. O Partido Republicano Brasileiro quer alcançar o melhor para o nosso país. Hoje aqui no nosso município eu represento e busco esse indicador, o melhor para a nossa cidade. O presidente do PRB em Osasco, Silvio Neves, também prestigiou o encontro e conversou com a nossa reportagem sobre os projetos e a estruturação do partido para a região.
O PRB vem trabalhando para crescer na região oeste e esse foi o primeiro de muitos encontros que nós vamos ter da região oeste do PRB. Estava reunido aqui as 10 cidades que compõem a região, com as suas executivas e com os seus vereadores. E como você presenciou, a gente teve a presença do nosso presidente estadual e de toda a executiva estadual, onde nós estamos passando as orientações para as executivas municipais e estamos fortalecendo o partido para as próximas eleições. O PRB tem a postura de ajudar os seus filiados e as suas executivas para que o projeto de governo do PRB venha se concretizar, mas nós entendemos que a base é os municípios. A importância desse encontro é nada mais, nada menos do que mais de 80 pessoas aqui da região discutindo o projeto para 2018. A situação de abandono de alguns cemitérios da cidade foi abordada pelo vereador Pelé da Cândida na sessão do último dia 23. Ele destacou o descaso em relação ao cemitério Santo Antônio e o Parque dos Girassóis. Agradecer o nosso prefeito, Rogério Lins, que prontamente atendeu aquele vídeo que estive fazendo no cemitério Santo Antônio. Hoje o cemitério continua sendo limpo ainda, né? Falta muita coisa, eu não posso simplesmente me calar e dizer que uma carpinagem está bem lá no cemitério do Santo Antônio. Porque eu vejo que o descaso com o cemitério, ele vem de longa data. Principalmente, podemos dizer assim, no governo de Celso Gigro, no governo de Silas Bortolosso, eu vou bem lá atrás, no governo do Emílio, os 2 mandatos, no governo do Lapas. Então, não mexeram nada ali. O cemitério continua a mesma coisa. Só deram uma maquiagem, vocês sabem, né? Tem muita mulher que usa maquiagem, mas quando ela cai fica terrível, né? Então vocês sabem que a situação que eu penso dessa maneira. Não vamos maquiar, temos que arrumar o cemitério. Não podemos também nos calar aqui sobre o cemitério dos Girassóis, que era um cemitério particular, a prefeitura tomou conta e até hoje não desenrolou. Precisamos saber como está isso. Então eu queria pedir aqui, viu, senhor presidente? Senhor presidente, eu queria pedir aqui informações sobre como anda a negociação do cemitério dos Girassóis, porque ali é particular, mas a prefeitura tomou conta e hoje a gente encontra ali pessoas com estacionamento em casas que moram do lado, nós encontramos ali cavalo pastando, encontramos todo tipo de coisa. Então isso aí está errado, temos que rever. E no próximo bloco, Ministério da Saúde amplia público-alvo de 6 vacinas. Entre elas está a do HPV. Proteção contra o HPV será ampliada para as meninas. Este ano, as adolescentes de 14 anos também podem tomar a vacina. Saques de contas inativas do FGTS começam na sexta. Veja depois do intervalo como fazer essa retirada. Não saia daí. Oi, só mulherada. Se hoje for dia de bebedeira, não vá fazer besteira não, hein? Tipo pegar a estrada ou pegar carona com quem bebeu. Melhor terminar a noite solteira. Se cuida, mulher. Suas mãos podem contar histórias. Suas mãos podem mudar histórias. Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando acontecia um problema com uma compra. E acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone usando só uma mão. 8 em cada 10 casos resolvidos em até 7 dias. Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação tá na mão. Na última sexta-feira, o Ministério da Saúde anunciou a ampliação de 6 vacinas para crianças, adolescentes e adultos. Entre as novidades está a vacina contra a hepatite A, que agora será aplicada em crianças de até 5 anos.
uma arma na prevenção de doenças. A vacinação é a forma mais fácil de proteger o organismo contra doenças e evitar que elas sejam transmitidas a outras pessoas. Roseli sabe disso e mantém a vacinação do filho Arthur sempre atualizada. Para prevenir, né? Eu prefiro dar do que adoecer depois eu prejudicar, né? Em 2017, o Ministério da Saúde alterou o calendário nacional de vacinação. Entre as novidades está a inclusão da vacina contra HPV para meninos de 12 e 13 anos de idade. Além dos meninos, a proteção contra o HPV será ampliada para as meninas. Este ano, as adolescentes de 14 anos também podem tomar a vacina. Ela também será oferecida para homens com HIV e AIDS entre 9 e 26 anos de idade, pessoas que fizeram transplantes e pacientes com câncer. Outras 5 vacinas também terão o público-alvo ampliado em 2017. Hepatite A passa a ser disponibilizada para crianças de até 5 anos. Antes, a idade máxima era 2 anos. Tetraviral passa a ser oferecida para crianças com até 4 anos. Antes, a aplicação era feita até os 2 anos. Já a vacina meningocócica C passa a ser disponibilizada para adolescentes de 12 e 13 anos. DPA adulto passa a ser recomendada para gestantes a partir da 20ª semana. Tríplice viral. A população de 20 e 29 anos começa a receber a segunda dose da vacina. Antes, a idade limite era 19 anos. É importante que essa população também comece a entender a importância da vacinação, porque não só criança tem que ser vacinada, mas qualquer público-alvo definido pelo Ministério da Saúde deve receber a vacina. São 3 bilhões e 900 milhões de investimentos anuais em vacinas, 300 milhões de doses de 19 tipos diferentes de vacinas no nosso calendário de vacinação. Nós estamos comprando vacinas mais barato, estamos apertando os fornecedores, mesmo laboratórios públicos, só em 3 vacinas economizamos 65 milhões e com isso estamos ampliando, como fizemos com HPV para meninos, com mudança de protocolo, ampliando a vacinação para outras faixas etárias e permitindo que as pessoas possam se vacinar numa faixa de tempo mais ampliada. Ainda segundo o ministro da Saúde, a campanha de vacinação contra a gripe será antecipada neste ano, a exemplo do que ocorreu em 2016. Professores da rede pública e particular de ensino estão incluídos entre os grupos prioritários. A vacina contra a gripe estará disponível no dia 17 de abril para toda a população, será o dia D de vacinação do H1N1, mas alguns estados terão um recebimento antecipado, especialmente os estados mais frios, no sul, e se quiserem poderão antecipar o início da vacinação. Quem contrata empréstimos precisa ficar muito atento para não pagar parcelas em atraso. Isso porque quem paga depois do vencimento tem uma surpresa nada agradável. Entenda o porquê na reportagem de Beatriz Amidem. Quase todo mundo já precisou pegar um empréstimo no banco, seja para fazer uma viagem, pagar uma conta atrasada ou comprar um carro. Mas será que as pessoas sabem que se não pagarem as parcelas em dia, os bancos podem cobrar um juro bem maior do que aquele que foi contratado originalmente? Isso é novidade para mim, nunca me passaram isso. Eu não sabia que seria assim tão alto o juro que seria cobrado pelo tempo de atraso. Cobraram quase o dobro do que eu estava devendo, só o devedor. E pensando justamente em acabar com o susto dos consumidores na hora de pagar as parcelas dos empréstimos em atraso, é que o Banco Central editou uma resolução que mantém a taxa de juros contratada, mesmo que as prestações não estejam em dia. Na regra atual, os bancos têm 2 opções na hora de cobrar as parcelas em atraso: manter a taxa original do contrato ou aplicar uma taxa de juros específica que pode ser bem maior do que a primeira. A partir do dia 1º de setembro, as instituições bancárias só vão poder cobrar os juros que foram combinados na hora da contratação do empréstimo. E essas mudanças vão garantir ao cidadão uma tranquilidade na hora que precisar pegar o empréstimo no banco, já que ele vai saber direitinho o que pagar no caso de atraso. Se você tem no próprio contrato prevendo que mesmo que em situação de inadimplência não haverá alteração da taxa de juros, isso traz uma maior previsibilidade do fluxo de desembolso do cliente. Ele passa a ter uma maior segurança em termos de previsibilidade do fluxo de caixa. Os saques de contas inativas do FGTS começam na próxima sexta-feira.
Segundo a Caixa Econômica Federal, mais de 30 milhões de trabalhadores têm direito a essa retirada. Veja agora quem tem esse direito e quais são os procedimentos para resgatar esse dinheiro. Saque do FGTS de contas inativas. Quem pediu demissão ou teve seu contrato de trabalho finalizado por justa causa até 31 de dezembro de 2015 faz parte dos mais de 30 milhões de brasileiros que têm direito ao saque de contas inativas do FGTS. Quem tem até R$ 3.000 a receber e já possui o cartão cidadão e senha pode sacar no autoatendimento, nas lotéricas e nas unidades do Caixa Aqui. Valores acima de R$ 3.000 podem ser retirados nas agências da Caixa. É importante levar o número do PIS/PASEP, o documento de identificação e a carteira de trabalho ou termo de rescisão. Fique atento ao calendário de saques. Para mais informações, acesse o site da Caixa Econômica Federal. De acordo com o calendário definido pelo banco, neste primeiro lote podem sacar os trabalhadores nascidos nos meses de janeiro e fevereiro. O prazo deste grupo vai até o dia 7 de abril. A cada minuto, cerca de 5 bicicletas são produzidas no Brasil. Já somos o 4º produtor mundial de bikes. Essa produção revela não apenas o otimismo do setor, mas também a redescoberta da própria bicicleta como meio de transporte sustentável. Enquanto os revendedores de veículos automotores amargaram queda de 7,5% em fevereiro, os fabricantes de bikes esperam crescer 19% este ano. Antônio usa a bicicleta como meio de transporte há 4 meses. Vai e volta do trabalho todos os dias. Uma rotina que só trouxe benefícios. Eu tenho me sentido com mais tempo, porque eu levo meia hora para chegar no trabalho. De ônibus eu já fiz o percurso, levo 1h10, 1h20. E de carro nem se fala, né? O estresse é muito grande. Já a Vera Lúcia pedala por esporte. Finalizar o dia de trabalho pedalando é bom. Qualquer esporte, né? Ajuda bastante a dar uma relaxada, é muito bom. Esse gosto do brasileiro pela bicicleta aparece nos números do setor. Dados da Abraciclo mostram que a frota nacional de bikes hoje em dia é de 70 milhões de unidades, quase 3 vezes mais que a frota de motocicletas. E a expectativa dos fabricantes é chegar ao fim deste ano com um crescimento real de 19% na produção. Aqui nessa loja, por exemplo, tem bicicletas para todos os gostos e todos os bolsos. Vão de R$ 2.300 até essa aqui, ó, de R$ 50 mil, uma bicicleta profissional. Mas tem modelos que vão até R$ 80 mil. Já essa aqui, ó, é uma bicicleta híbrida, uma mistura de mountain bike com bicicleta de velocidade. Ideal para andar na cidade. Os diferenciais são este aqui, ó. A roda é grande, mas o pneu é largo. O guidão dá para ajustar, mais alto ou mais baixo. E o banco é mais largo. Tudo isso garante mais conforto para quem vai pegar a ciclovia. Hoje tem mais variedade de acessórios e também os ciclistas estão mais preocupados com a segurança. Este representante da Associação de Ciclistas de São Paulo não compartilha do otimismo dos fabricantes. Para ele, a produção de bikes vem diminuindo no Brasil. De 2008 a 2015, a gente vem observando uma queda forte, tanto na produção quanto no consumo de bicicletas. É uma queda de 34%. Isso se deve a alguns fatores. A ausência de uma política industrial para o setor de bicicletas no Brasil. A ausência de uma política tributária. Hoje quem compra uma bicicleta chega a pagar o dobro de impostos do que quem compra um carro. E um terceiro fator que não dá para a gente dissociar são os pacotes de políticas de incentivo à motorização no Brasil. Sistema do Ministério do Trabalho aperta o cerco aos fraudadores do seguro-desemprego. Nós não podemos permitir que esses recursos sejam desviados para sustentar o crime, para quadrilhas organizadas. Taekwondo é uma das novidades dos Jogos Paralímpicos de Tóquio. A modalidade será disputada por atletas com amputações, encurtamentos ou paralisias nos braços. Não perca, é no último bloco. Oi, só mulherada. Se hoje for dia de bebedeira, não vá fazer besteira não, hein? Tipo pegar a estrada ou pegar carona com quem bebeu. Melhor terminar a noite solteira. Se cuida, mulher.
A gente tá junto faz um tempão. Ele é um grude. Ciumento. Semana que vem a gente completa 3 anos de namoro. Ele vai sair de moto pra me encontrar e... Ele se arrisca muito, sabe? A nossa vida vai ficar muito difícil depois do acidente. Como ele chama? Estatística. Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando acontecia um problema com uma compra. E acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone usando só uma mão. 8 em cada 10 casos resolvidos em até 7 dias. Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação tá na mão. Implantado em dezembro do ano passado, o sistema antifraude do seguro-desemprego vem dando bons frutos. Até agora, o sistema já bloqueou mais de 54 milhões em benefícios fraudulentos. O seguro-desemprego é um dos mais importantes direitos do trabalhador brasileiro. Ele foi criado em 1986, inspirado no modelo europeu, e assegurado pela Constituição de 1988, que consagrou o direito à proteção social do trabalhador. Muita coisa mudou nesses últimos 30 anos e para continuar garantindo esse benefício a quem precisa e dificultar a vida dos fraudadores, o Ministério do Trabalho mergulhou de cabeça na tecnologia. Desde dezembro, vem sendo usado um novo sistema antifraude, que vai aumentar a capacidade de identificar requerimentos suspeitos e bloquear pagamentos indevidos do seguro-desemprego. Até o momento, mais de 54 milhões de reais em benefícios fraudulentos foram bloqueados em todo o país. Os estados campeões de fraudes são São Paulo, Alagoas e Goiás. A estimativa é de que em 2017 a economia chegue a 1 bilhão e 300 milhões de reais. Esse dinheiro originário do Fundo de Garantia do Trabalhador, ele precisa cumprir a sua finalidade pró-trabalhador. É dar sustentabilidade ao fundo para pagamento do seguro-desemprego, dar sustentabilidade ao fundo para pagamento do abono salarial, dar sustentabilidade ao fundo para cumprir a sua finalidade social, investimentos em habitação, infraestrutura, saneamento e manter os ativos de uma forma saudável e sustentável, porque essa poupança pertence ao trabalhador. A ferramenta fará a integração entre bancos de dados de diversos órgãos federais. A plataforma constrói trilhas de busca que analisam os pedidos do seguro-desemprego. Tudo é acompanhado digitalmente, desde o momento em que o trabalhador começa o processo, quando a informação passa pela Dataprev e pelo Ministério do Trabalho, até o pagamento do benefício pela Caixa. A base para o rastreamento é o CPF do trabalhador. As fraudes comprovadas são comunicadas à Polícia Federal e quem tiver o seguro-desemprego bloqueado recebe um aviso para procurar o Ministério do Trabalho, pois em alguns casos o próprio trabalhador não sabe que seus dados foram usados nas fraudes. Nós não podemos permitir que esses recursos sejam desviados para sustentar o crime, para quadrilhas organizadas. Uma das novidades dos Jogos Paralímpicos de 2020 será a inclusão do taekwondo. E os talentos brasileiros já treinam de olho em Tóquio. Um sonho de criança. Ele tinha 2 anos e meio, aí ele passava em frente à academia e pedia para fazer. Era a época de Power Rangers, Ninja, ele queria ser, né? Aí, quando ele completou 3 anos, eu perguntei pro mestre, né, passei na academia, aí ele falou, não, pode trazer, se ele se adaptar, e aí ele não parou mais. E assim, sem parar, o sonho foi se tornando realidade. Natan ainda é adolescente,
e já acumula títulos. Pentacampeão paulista, campeão brasileiro interclubes, campeão no Rio de Janeiro, campeão do Arnold Classic. E eu cheguei para o Mundial, que foi onde eu cheguei no Mundial na seleção brasileira convencional, na categoria normal. Só que aí quando eu cheguei lá, por isso eles não me deixaram competir. O veto no Mundial foi por conta de uma má formação no braço de Natan, que ainda luta na justiça pelo direito de competir em torneios internacionais. Sem parar os treinos, ele viu no fim do ano passado uma nova porta se abrir: a inclusão do taekwondo nos Jogos Paralímpicos. Claro, eu fiquei chateado algum tempo, mas sempre treinando normal e agora eu vou dar o meu máximo no para-taekwondo. A modalidade será disputada por atletas com amputações, encurtamentos ou paralisias nos braços. Eles são divididos em 4 classes: K41, K42, K43 e K44. Assim como em outros esportes, todos os atletas passam pelo processo de classificação funcional, e quanto menor o número, maior é o grau de comprometimento. Hoje o Brasil já conta com 8 atletas em condições de lutar por uma vaga paralímpica. E a busca por talentos é uma corrida contra o tempo. Eu acredito que até o final desse ano, meio do ano que vem, estourando para os atletas que são coloridas, né, faixas coloridas, faixas menores, não são faixas pretas, virem começar a treinar. Porque a gente consegue fazer um trabalho de base muito bom. Eu acho que a partir do meio do ano que vem começa a ficar complicado o ciclo, né? Tem condição? Tem condição, mas começa a ficar um pouco mais complicado. A estreia do taekwondo nos Jogos Paralímpicos vai ser em 2020, em Tóquio. Mas já agora, em 2017, o esporte mudou a vida do Lucas. Natural de Messias, no interior de Alagoas, ele deixou a casa da família no início de fevereiro para buscar o sonho paralímpico. Agora, mora em São Caetano do Sul. É bastante intenso, sabe? Não é fácil ficar longe da família, longe dos seus amigos e tudo mais. Principalmente do carinho da família, né? Que faz muita falta nessas horas. Mas eu sei que é por algo maior. Eu tô junto com essa equipe aqui, que é uma das melhores do Brasil. Eu sei que tudo vai dar certo, que todo o trabalho vai valer a pena lá na frente. E que a gente luta por algo maior. E esse algo maior é ter a vaga para 2020 em Tóquio. Lucas agora faz parte da equipe Two Brothers. A mesma comissão técnica responsável por lapidar Maicon Siqueira, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, comanda os talentos paralímpicos brasileiros. A nossa meta é colocá-los em condições reais de brigar por medalhas em todos os campeonatos. Nós temos o grande desafio do campeonato mundial, né? E pensar no longo prazo numa medalha inédita no para-taekwondo. Além de Lucas e Natan, outra esperança do Brasil é Débora. Formada em educação física, ela já praticou futsal e lançamento de dardo, antes de começar a lutar. Com a inclusão do taekwondo nos Jogos Paralímpicos, ela ganhou uma nova motivação. Não é porque eu tenho uma deficiência que eu não sou capaz. Todo mundo é capaz dentro das suas limitações. Qualquer pessoa pode chegar em qualquer lugar que seja, desde que a pessoa quer. Então eu quero muito isso e é isso que eu foco bastante. Trabalhar para 2020, né, que é o objetivo principal, Tóquio. Em Nova York, um dos melhores museus do mundo oferece um programa diferente. Os visitantes podem fazer ginástica enquanto apreciam as obras. O Museu Metropolitano de Nova York fez uma parceria com uma companhia de dança. Grupos de visitantes vestidos com roupas de academia percorrem mais de 3 quilômetros de galerias acompanhando bailarinas que comandam os movimentos. Tudo acontece de manhã bem cedo, antes da abertura oficial das portas ao público. O programa se chama Exercício no Museu e, enquanto fazem as atividades, as pessoas podem conferir obras como uma estátua em bronze da deusa romana Diana ou uma armadura do rei Henrique VIII da Inglaterra. No final, esta visitante disse que ficou com vontade de voltar ao museu sem o grupo, para caminhar ou dançar sozinha pelas galerias usando um fone de ouvido. Vamos conferir agora como fica o tempo para a Grande São Paulo. As informações são da Clima Tempo. Áreas de instabilidade vão cobrir todo o estado de São Paulo nesta segunda-feira. E o dia vai começar com muitas nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora, inclusive na Grande São Paulo. Há risco de temporais.
A mínima prevista para a capital é de 20 graus e máxima de 26. Em Mogi das Cruzes, mínima de 19 e máxima de 25 graus. Eu sou Fernanda Lucena e este foi o Câmara Notícias. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê na próxima edição.